contexto histórico que guarda algumas semelhanças com uma situação de ascensão do fascismo naquele momento do pós-Primeira Guerra, uma recém-saída de uma pandemia, gripe espanhola. O fascismo ele se dá como uma espécie de sintoma, já que a gente falou de pandemia, de um mundo de decomposição. Era a única forma que muitos viam, uma forma de estabilização, todas as crises, os conflitos, os antagonismos que eram já o resultado de uma crise econômica. Então esse passado precisa ser visto criticamente. O modernismo, sim, tem um componente de fazer com que tudo seja homogeneizado, embranquecido. O desafio é entender como é que nós vamos conseguir engolir criticamente todo esse novo contexto que se apresenta e que é muito diferente de 22. O grande desafio, uma vez que a Secretaria da Cultura do município capitaneia esse evento, né, é pensarmos políticas culturais pós-Semana de 22. A Semana de 22 representa o moderno do século XX. O moderno do século XXI, eu não sei direito o que é, mas eu tenho para mim que é um encontro das diferentes cosmologias. Como rever a estigmatização das culturas periféricas. A cultura periférica, né, que hoje vem ganhando e hoje se coloca com uma potência, se distingue totalmente do contexto que nós tínhamos no modernismo de 100 anos atrás. Né? Algumas pontuações, né, do professor Luiz Antônio Simas, que a década de 10 e 20, o serviço era combater, negar, apagar a cultura negra, né, que vinha da cultura negra, só como se isso fosse possível, porque a gente conseguiu manter viva a cultura nessas brechas, nos quilombos urbanos. Nos livros escolares, nos programas de TV, nos monumentos urbanos, a falar que houve indígenas em São Paulo. Sempre conjugar, por exemplo, a cultura indígena no pretérito e não no presente. Pensar 22 é pensar em uma proposta estético-política que possa fazer aquilo que 22 não fez. Pensar problemas que em 22 não eram possíveis de ser pensados. As matrizes identitárias do nosso território, há algo que se perdeu, aí deglutido no pior sentido, no sentido de uma máquina de moer histórias, de uma máquina de moer gente. O debate para nós é muito evidente, que é o debate racial. Como é que a gente vai falar de modernizar, de superar os fantasmas do passado, superar as velhas formas, romper com os formalismos? Como é que a gente vai pensar nisso sem pensar o como a questão racial ela nos é uma questão absolutamente fundamental? Os blocos afros que aparecem, os blocos de carnaval, a capoeira, todo tipo de manifestação que mantém a criatividade, a criação dessa população. A crítica ao paulicentrismo deve ser colocada, porque a nossa contribuição em grande parte do nosso modernismo é para a institucionalidade da cultura. A minha visão de uma comemoração, esses 100 anos, ele vem a colaborar e vem a trazer a discussão sobre esse apagamento da nossa cultura, década de 20, na década de 30, todas as décadas, né, porque é algo sistêmico. Entender o que cada agente, cada cidadão, cada cultura pode ir ganhando da possibilidade de invadir os territórios, aí sim no sentido construtivo, ocupar territórios. Só assim que a gente vai ter um grande evento, sabe? Produzir produtos culturais que durante muito tempo foram tidos como o privilégio único de certo grupo. O artista, o grafiteiro, os pequenos guetos. Não acredito numa semana, numa comemoração, numa revisão, num novo modernismo sem a colaboração e a produção cultural, não só negra, como indígena também. Acho que essa seria uma radicalização também interessante do projeto modernista. Não ser a memória guardada como algo morto, né? Mas um lugar de transformação e de renascimento, não só a preservação de uma cultura que morreu. É entender que o Brasil, que importa, está vivo, apesar de tudo, junto com tudo. É uma cultura que se recria na rua. E a gente saindo em cortejo com a nossa história, ocupando o centro da cidade, que São Paulo, sim, é terra indígena e preta. Eu iria em direção aos conflitos
conflitos e as contradições, paradoxos culturais. Foram representadas por esses grandes artistas da semana de 22, porém a gente não passou de personagens da literatura, dos quadros, enfim. E eu convidaria o Iluobá para fazer uma ópera dentro do Teatro Municipal que tivesse o ato final como uma procissão ali pelo Anhangabaú e arredores. Rever a contribuição cultural periférica, eu acho que é um dos pontos mais importantes quando a gente pensa o centenário de 22.